É isso, pessoal. A vinda da família real para o Brasil e o processo de independência. Estamos juntos nessa night, segunda-feira. Para o Erjo estar de férias, esperando a discursiva. Para militar tem prova do Colégio Naval, depois só setembro. E para Enem começando ainda no segundo mês. Bom, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Eu vou aproveitar o grupo, que eu conheço alguns alunos. A explicação dessa aula é uma explicação fácil. É uma aula importante, porque a vinda da família real significou o início do processo de independência do Brasil. Porque a nossa independência não é nossa. A nossa independência é portuguesa, com certeza. E a vinda da família real foi que deu start para tudo. Para a abertura dos portos, para a elevação do Brasil ao Reino Unido. Eu mandei um resumo caprichado, melhor do que a aula. Então vamos começar com o exercício, que depois a gente fica mais à vontade para ver teorias, tá bom? Isabela, mete bomba neles. O esquema é o seguinte, 1 minutinho fazendo, tá bom? Vai botando no chat seu gabarito e eu vou explicar letra por letra. Qual é a primeira pergunta, a primeira enunciada? Questão 1. A transferência da coroa portuguesa para o Brasil, em 1808, foi fator determinante para qual evento histórico nacional? Esse é muito fácil. Pessoal, vamos mexer com o neurônio de vocês. É uma aula mais tranquila, mais para você lembrar de coisas. Professor não é dono da verdade. Professor é motivador, explicador, orientador. Então essa aqui estava muito fácil, né? Mas lê a para mim, Isabela, está muito pequena. A. Conjuração baiana. Devagar. Conjuração baiana, poxa, eu me amarro na conjuração baiana. Mas ela não tem nada a ver com a independência. Ela queria a independência em 1798. Mas a conjuração baiana é que nem o Vasco. Queria estar no Mundial e não está. Porque antes de acontecer, ela foi traída. Não houve luta, não houve confronto. Havia um sonho de independência? Havia, mas isso não aconteceu. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Qual é a letra B? Inconfidência Mineira. Outra coisa, teve até feriado, mas não teve nada, não aconteceu nada. A Inconfidência Mineira foi traída, igual a Conjuração Baiana, não aconteceu. Não gerou conflito. O Tiradentes morreu, mas isso aí era um sonho de independência. Não tem nada a ver. Além do mais, a vinda da família real é em 1808. A Conjuração Mineira, a Confidência Mineira, é em 1789. E a Baiana é em 1798. Como é que uma coisa depois vai influenciar a outra antes? Nada a ver. Qual é a letra C? Independência do Brasil. Esse é o gabarito. Mas vamos ver as outras opções. Eu considero a vinda da família real a base da independência. Porque a nossa independência não é nossa. O bom da aula de hoje é isso.
apesar de ser uma aula simples para vocês, mas para quem vai fazer militar, para quem vai fazer Enem, acaba sendo uma aula boa. Para a UERJ só é bom para quem faz discursivo, na minha opinião. Mas a independência do Brasil é em 1822. 1808 vem a família real. 1815 a elevação ao Reino Unido. 1822 a independência. Tem tudo a ver, entendeu? Vamos conferir. Parece que é a C. Mas qual é a letra D? Revolta de Beckman. Meu Deus do céu! Revolta de Beckman é em 1684. É no Maranhão, contra os impostos portugueses. É uma revolta nativista. Nem tinha pretensão de separar o Brasil. Revolta, alunos. Revolta não é bom. Bom é ser rebelde. Está na hora de você aprender. Revolta é quando você diz não. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Por exemplo, a Isabela vai casar. O noivo dela tem chulé. Ela reclama desde que começou a namorar. Mas vai casar com ele. Não é rebeldia. Rebeldia é se ele mandasse lavar o pé. Renan não lava o pé. Não lava porque não quer. Mandasse ele lavar o pé e arrumasse outro. Então, revolta é só não. Quando o professor te chamar de revoltado, você fique chateado, que ele está te chamando de mané. A revolta de Beckman é mané. Ela não queria separar o Brasil de Portugal. É que nem revolta de Vila Rica, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, não vale nada. Conjuração Baiana, Inconfidência Mineira, Revolução Pernambucana são melhores, que queriam a independência do Brasil. Mas, infelizmente, não deu. Então, a nossa independência, a aula de hoje, ela vai ser feita por portugueses, não é por brasileiros, entendeu? Cuidado com isso. Qual é a letra E? Invasão holandesa. Meu Deus, que horror! Invasão holandesa em 1630. É quando teve a União Ibérica. A nossa aula de hoje é no século XIX. Ela começa, na verdade, ela começa com um negócio chamado Bloqueio Continental, 1807. Eu mandei um resumo escrito para você, para a gente poder ficar estudando. E a aula de hoje, ela acaba em 1822. Hoje é uma aula maneira. Ela vai em 1807, 1808, 1809, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aí acabou. Mas quem acertou a primeira, ó, essa aula aqui você pode abrir o microfone, pode falar comigo, entendeu? Só não pode falar que o Vasco está no Mundial de Clubes, que aí você vai ser removido da aula, entendeu? Eu tenho um amigo vascaíno que ele falou assim, eu perguntei, você vai torcer para quem? Aí ele falou, para ninguém, para não me decepcionar. Eu falei, que mané. Hoje o Flamengo vai ganhar de 10-0. Eu sou tricolor. Bom, vamos lá. Eu quero que todo mundo que está na aula, muda para a questão 2. Todo mundo que está na aula, coloque qual é o seu pré. Se é militar, se é UERJ ou se é Enem, tá bom? Isabela, você confere isso? Sim, sim. Então vamos lá. Questão 2. O principal fator que levou a família real sair de Portugal
e vir para o Brasil foi um minutinho para vocês fazerem. Pessoal do Pré-ENEM, a partir de hoje, toda segunda e quarta, vai ter aula online. Vocês da UERJ só vão poder assistir até o dia 30, que dia 30 volta a UERJ, tá bom? Já tem gabarito. Lê para mim a letra A. O fato de a economia portuguesa estar passando por sérias dificuldades no momento. Pessoal, nunca vai de primeira na letra A. Pode ser. Realmente, Portugal estava em crise, porque Portugal descumpriu o bloqueio continental. Essa aula tem geral e Brasil. A Inglaterra era uma grande inimiga da França, para variar. E aí, Napoleão decretou um negócio chamado bloqueio continental. Ele proibiu a Europa de comprar da Inglaterra. Quem fizesse isso, Napoleão invadia. Napoleão é mal, pega um, pega geral, metia a porrada mesmo. Isso aqui é aula de história. Porrada come. A Rússia descumpriu e Portugal também. Então, Portugal vivia uma crise econômica. Mas eu não tenho certeza se é essa. O que você tem que fazer? Bota uma interrogação e vai para B. Fala B, amiga. A invasão francesa a Portugal, liderada por Napoleão Bonaparte. Pode ser essa. A C. A falta de funcionários reais qualificados para desenvolver o modelo colonial no Brasil. Não tem nada a ver. Eles já estavam dominando o Brasil desde 1532, quando começou o açúcar. Não, 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 não. Então, a C está fora e a e B a gente está em dúvida. Vai. D. O modo como a família real portuguesa amava o Brasil. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? Poxa, nada a ver. Eles queriam vir para cá para fugir da invasão francesa. Letra E. A tentativa de acelerar o crescimento do Brasil enquanto colônia para preparar a nação para a independência. Ai, tô rindo aqui. De jeito nenhum. Então, cortou 3, sobrou 2. A e B. Você já contou de onde eles são? Já até coloquei aqui. São 9 do pré-ENEM, 5 do pré-militar e 4 do pré-UERJ. Ah, mas tá faltando muita gente, porque tem 38 na aula. Sim, foi o que estava aqui no chat. Pessoal, a poxa da preguiça. A gente quer saber para ver se vale a pena convidar vocês para aula ou não, entendeu? Por isso que é importante botar de onde vocês são. Bom, entre eles, o que ganhou? A ou B? B. Hã? Letra B. Então, lê a de novo. O fato de a economia portuguesa estar passando por sérias dificuldades no momento. A letra A
ela tem verdade, mas ela não atende muito o objetivo real. O objetivo real, repete o enunciado para ele. O principal fator que levou a família real sair de Portugal e vir para o Brasil foi. Entendeu? Não é só por causa da economia. A letra A é incompleta, é pobre. A letra B, ela fala a realidade. É a questão da invasão da França. Por que a França invade Portugal? Porque Portugal descumpriu o bloqueio continental. Portugal traiu a França, ficou do lado da Inglaterra. E aí eles fugiram, deixaram o povo lá passando dificuldade. A Virgínia está aí ainda? Claro. Pessoal, a tia Virgínia é a pessoa do Pré-ENEM que está responsável por vocês, tá? Toda segunda e quarta. Tem outros também, mas os outros são tímidos. Estão com medo de vocês. Então, conversem com ela. A gente vai tentar manter toda segunda e quarta a aula para vocês, tá bom? Com convidados de outros projetos, mas vamos. Não é, Isabela? Isso mesmo. E aí nós vamos ter os melhores alunos que precisarem, entendeu? E vai ser um calendário muito bom. Vai ter Pati, vai ter Ricardo Luiz, vai ter Carliane, vai ter Rafaela, vai ter muita coisa boa para vocês. Bom, nós vamos trabalhar. Pode mudar de questão? Vai contando que hoje é para você acertar todas, tá? Essas são as fáceis. Vai lá, amiguinha. Questão 3. Qual das medidas abaixo foi tomada por Dom João VI logo na sua chegada ao Brasil em 1808? Bom, essa é um pouco difícil, porque essa aula tem umas coisinhas chatinhas. Por isso que eu quero conhecer vocês no exercício. E dá a chance de vocês acertarem 10. Você que é da UERJ, nunca acertou 20, hoje você tem a chance de acertar 10. Você do pré-militar nunca acertou as 10, né? É difícil. Tio William é mais mal que o pica-pau. Mas você tem uma chance. Agora eu quero falar para vocês que o grande líder da vinda da família real é Dom João. Dom João, pai de Pedro I. Dom João, avô de Pedro II. Dom João, tataravô da Isabela. Dom João é o cara, ele é o cérebro. Por que Dom João é o cérebro? Porque Dom João, ele já tinha uma lei em Portugal para vir para o Brasil. Ele nunca veio. Quando ele sentiu que a Inglaterra, que a França ia invadir, perdão, ele preparou tudo e trouxe todos os nobres para cá. E deixou o povo lá se ferrando. Deixou o povo sendo massacrado, humilhado, entendeu? Foi muito triste, pessoal. A gente vai ver isso hoje. Mas aqui é uma coisa mais factual. O que ele fez quando chegou aqui? Ele fez muita coisa. Mas leia aí para mim a primeira. Letra A. Letra A. Mudança do nome da colônia, que antes se chamava Pindorama e agora é Brasil. Tem nada a ver. Pindorama, fliperama, não tem nada a ver. Isso aí é loucura. Vai. B. Criação de um exército nacional para proteger seu trono. Uma interrogaçãozinha.
Tem gente que não sabe. C. C. Realizou a abolição da escravidão na colônia. De jeito nenhum. Eu tenho até um vídeo daqui a pouco sobre isso. É um bônus, já que a aula tem muita gente. Chama algum amigo que estiver dormindo, comendo, vendo futebol. Manda vir estudar, porque esse troço cai, hein? Eu tenho no meu canal só teoria, sem exercício. É uma das aulas minhas que tem mais visualização. 1.500. O pessoal gosta disso, hein? Cuidado. Mas vamos lá, repete para mim. C. Realizou a abolição da escravidão na colônia. De jeito nenhum, a escravidão foi o Pedro II, através da Lei Áurea. Vai, amiga. D. Decretou a abertura dos portos brasileiros para o comércio com as nações amigas. Isso é a coisa mais importante economicamente da aula de hoje. Aluno, se você sabe isso, você sabe essa aula, porque os portos estavam fechados. Pacto colonial. O Brasil era dominado por Portugal. Não faz o que quer, não planta o que quer, não produz o que quer. O Brasil era dominado. E quando Dom João chega, Dom João abre os portos para as nações amigas. Isso acabou com o pacto colonial. É o fim do período colonial. Anota aí, você que gosta de anotar. É o fim do período colonial em termos econômicos. Você às vezes acha que a independência é 22, você é muito bobo. A independência começou em 1808, com a abertura dos portos. Nada a ver. 1808, a abertura dos portos. Qual era a nação, chat, qual era a nação mais amiga? Isabela, eles estão perguntando sobre presença. Essa presença aqui, essa é uma aula de convidados. Tem alunos de férias, tem aluno do Enem, tem do pré-militar. O que eu respondo para eles? Vivi, tem alguma lista do Enem? Porque eles estão perguntando sobre a mensagem dela aqui no. Tem, tá lá no grupo, tá? É só para o pré-Enem, galera. Só prêmio, por favor. Mas tem alunos dos presencial aqui, sabia? Você vai ter que botar em todos. Ah, tá bom, não tem problema. Eu coloco. Qual é a próxima letra? Letra E. Proibiu a entrada de novos imigrantes por 6 meses, para garantir a segurança de seu trono. Tem nada a ver. Se eu não sei o que é isso, não é isso. Não inventa. Quando você marca umas coisas dessas, você está doente. Eu sou a cura. Qual é a doença? Não sei o que é isso, deve ser isso. Não é, não tem nem sentido. Proibir imigração não tem nem sentido. Eles são os maiores imigrantes. O gabarito é a abertura dos portos. Mas qual era a primeira letra que ficou em dúvida? A primeira, mudança do nome da colônia, que antes se chamava Pindorama e agora Brasil. Não foi essa. Foi a B. Criação de um exército nacional para proteger seu trono. Não foi criado isso. Você que é um bom aluno, só vai ter isso na época da Guarda Nacional, que é na regência. Uma outra aula importante. Tudo bem, pessoal? Eu quero saber a verdade. Muda para 4. Eu quero saber quem acertou as 3 primeiras. Sinceramente. Errar, errou. Está garantido o emprego do professor. E muitas. Miduim! Oi, Miduim! Lembrei de você, Miduim. Miduim está feliz para militar, voltou a ser de graça. Para Enem também.
Tá feliz, Meduí? Lê a 4 aí, vai. Isabela. Questão 4. Considerando as consequências da chegada da família real portuguesa em 1808, assinale a alternativa incorreta. Um minutinho para vocês, 2, tá bom? Pessoal que é da UERJ, hoje é uma aula mais tranquila, tá? O pessoal que é do Enem. Mas é importante que eu acho que se você acertar menos de 6, 5, 4, 3, 2, você está mal. Minha opinião sincera. Porque isso é um clássico, você estuda desde criança. 6 é regular, 7, 8 é bom, 9 é muito bom e 10 é sensacional. Se fosse antigamente que o projeto tinha dinheiro, você ganhava até um pique slash, mas agora a situação está difícil. Mas vamos que vamos. Mas Deus continua nos abençoando, porque na UERJ nós tivemos 80 A's. Depois vê para mim quantos B's lá que eu nem lembro mais. Tá bom. E aí? Eu quero ver o gabarito, pessoal. O que está errado? Sobre as consequências. Já tem gabarito, vamos lá. É para ver o que está certo ou o que está errado, pessoal? Errado. Não, eu sei, para zoar eles. Mas vamos lá. Assim que chegou no território, Dom João Cagão, ou Dom João VI, príncipe e regente, decretou a abertura dos portos. Isso aí, esse é o principal assunto econômico. Não é essa. Diversos melhoramentos foram realizados na cidade do Rio de Janeiro. Sim, porque eles moravam aqui, aqui era uma porcaria, eles tinham que melhorar aqui. Então também não é essa. A vinda da corte para o Brasil significou o fim do comércio entre Portugal e suas colônias e a Inglaterra, sua maior inimiga. Tá certo ou errado isso? A Inglaterra é a maior aliada de Portugal. É o contrário. A França é que é inimiga. Esse é o gabarito. A médio prazo, uma das maiores consequências foi a independência do Brasil. É isso aí. Que Dom João vem para cá, deixa o filho, e o filho faz a independência. Estão gostando das questões? Está dando para revisar? Muda para 5. Fala comigo no chat. Mas tu está acertando, Miduim? Pessoal, tem uma maldade nesse material. Ele vai ficando mais difícil, tá? Eu vou avisar para você não ficar triste. Qual a relação entre o bloqueio continental instituído por Napoleão e a vinda da corte portuguesa para o Brasil? Vou dar um minutinho para vocês, tá bom?
Depois, Virgínia e Isabela, é só botar o material com gabarito, tá bom? Para os faltosos. Pode deixar. Ausentes. Tá bom. E aí, no chat, deixa eu ver aqui o chat. Speed Games. Oi, Yasmin, aqui você é boa demais. Está estudando no 2º ano. E Yasmin, Pilim, Pim, Pim. Bota 3º, Yasmin. E tem muita gente na letra E. Bom, isso aqui é muito importante. Não só o gabarito, mas o que está certo ou errado em cada letra. Vamos lá. Lê para mim a letra A, Isabela. A partir do bloqueio continental, Portugal viu seu comércio ameaçado, em especial na sua colônia americana, o Brasil. Portanto, Dom João VI, príncipe regente, decidiu realizar a transferência da corte para cá, no intuito de observar mais de perto o setor econômico brasileiro e realizar intervenções para alavancar nossas exportações. Não, ele já conhecia tudo, já nos explorava. Nada a ver. Letra B. Tanto o bloqueio continental quanto a vinda da corte portuguesa estão relacionados com a Inglaterra. Os franceses, principais aliados dos ingleses no século XIX, se uniram militarmente visando tomar o trono de Portugal. Para evitar que isso acontecesse, Dom João VI decidiu pela vinda para o Brasil. Pessoal, França e Inglaterra são inimigas. Vou dar uma dica para vocês. França e Inglaterra só se unem no século XX, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Se não for no século XX, for futebol, Eurocopa, Champions, eles se odeiam. Guerra dos 100 anos, e tem várias guerras. Guerra dos 7 anos. Você não precisa nem ser muito estudioso para saber. Inglaterra e França só se uniram no século XX, quando apareceu a Alemanha. Isso vai te ajudar muito, sabia? Que todas as guerras antes do século XX, eles eram inimigos. Boa essa, né? Próxima, amiga. D. Quando a França decretou o bloqueio continental, os portugueses identificaram uma oportunidade de comércio que seria focar nas suas exportações na colônia. Portanto, a transferência da corte para o Brasil foi uma estratégia comercial. Não. Foi política. Foi para escapar da invasão, trazer a riqueza. Posso dar um bolero para vocês? Portugal tinha uma frota muito grande. Então, a Inglaterra tinha medo dessa frota cair na mão da França, entendeu? E aí a Inglaterra protegeu a fuga da família real. E os navios vieram para cá. Gabarito, letra E, vamos. Letra E. Portugal realizou a transferência da corte para o Brasil fugindo dos franceses. Isso porque os portugueses optaram por desrespeitar o bloqueio continental e continuar realizando comércio com a Inglaterra. Assim, quando Napoleão decretou guerra contra os lusitanos, eles viram como última saída a vinda para sua colônia. Pois é, vamos devagar. Napoleão proíbe a Europa de comprar da Inglaterra. Nome disso, bloqueio continental. Quem não cumprisse, a França ia invadir. Quem não cumprisse. Aí, o que aconteceu? Portugal descumpriu.
Aí Napoleão anunciou a invasão. Antes da invasão, vai ter um negócio que eu vou falar daqui a pouco, convenção secreta. Houve um acordo entre Portugal e Inglaterra. Qual é o acordo? Da Inglaterra proteger a fuga da família real em troca de vantagens no Brasil, que a gente vai ver daqui a pouco. Então foi tudo combinado, entendeu? Vai lá. Próxima questão, meia dúzia. Seis. A respeito das mudanças realizadas no Brasil Colônia a partir da chegada da família real, assinale o que for incorreto. Amigos, queridos, já passamos de 40, né, Isabela? Já chegamos a 47, o pico. Meu Deus, que terror. Pessoal, presta bem atenção. Presta bem atenção. Essa questão é chatinha, mas vai te dar conteúdo. É para saber o que está errado sobre as consequências da família real no Brasil. Lê devagarinho. Tá. Letra A. O principal objetivo da transferência da corte para o Brasil foi garantir que Portugal continuasse independente quando foi ameaçado de invasão por Napoleão, imperador francês. Certíssimo, porque a corte mudou para cá. Então, mesmo Portugal invadido pela França, a família real estava aqui. Então, o Brasil vai se tornar sede do governo português. A gente vai ver isso daqui a pouco. Elevação do Brasil a Reino Unido. Próxima, tá certo, não é essa. B. Para garantir que a transferência acontecesse de forma segura, o Reino de Portugal teve apoio da Inglaterra, que em solo português também auxiliou na expulsão das tropas napoleônicas. Sim, o inglês é o padrinho, é o irmão mais velho do português. Ok? O inglês, ele protegeu a fuga até o Brasil e depois vai ajudar a expulsar a França lá de Portugal, entendeu? Muito importante isso. Questão tem que fazer com calma, estudar. Não é correndo. Correndo é quando é pitbull, prova da UERJ. Mesmo assim, 3 minutos. Vamos lá. Próximo. C. Portugal se opôs ao bloqueio continental devido à longa aliança política e comercial com os ingleses. Isso levou Bonaparte a ordenar a invasão no território lusitano em 1807. Espera aí. Vamos botar a interrogação C na B. Lê a C de novo. Portugal se opôs ao bloqueio continental devido à longa aliança política e comercial com os ingleses. Isso levou Bonaparte a ordenar a invasão no território lusitano em 1807. Pessoal, isso é verdade. Porque, na verdade, Portugal não teve coragem de se opor. Dizer, sou contra. Mas Portugal boicotou. Portugal não respeitou a ordem de Napoleão, entendeu? Vai lá, minha amiguinha. D. Na vinda para o Brasil, além das pessoas, foram embarcados móveis, documentos, dinheiro, obras de arte e a Real Biblioteca. Parece verdadeira. Mas vamos deixar a interrogação. Tem mais uma? Tem a letra E. Ao abandonar Portugal, as tropas francesas facilmente dominaram o território lusitano e passaram a comandar o país. Napoleão coroou seu irmão, José Bonaparte, para se tornar rei dos portugueses. É para saber o que está errado, não é?
Isso. Confere aí, que eu acho que José Bonaparte foi coroado rei da Espanha, não de Portugal. Qual é o gabarito, amiga? Isso aí. A letra E é a incorreta. Acertei. Viu como é bom? A gente vai devagarinho. Pessoal, estudar é que nem academia. É exercício, é série. Hoje é uma série de 10 sobre família real. E vai estudando, vai vendo os erros, os acertos. 4 coisas certas. E um absurdo. Mas eu reconheço que essa última era difícil. Mas o irmão dele foi coroado rei da Espanha, não de Portugal. Vai, mais uma. Alguém acertou as 6 até agora? Acertou todas. Poxa, que legal. Agora é o mais difícil, tá? As últimas são mais difíceis, tá? Vai, a 7. Pode ler, amiga. Questão do Enem agora. Vou começar no texto. Eu, o príncipe regente, faço saber aos que o presente alvará virem, que desejando promover e adiantar a riqueza nacional, e sendo um dos mananciais dela as manufaturas e a indústria, sou servido a abolir e revogar toda a qualquer proibição que haja a este respeito no Estado do Brasil. O projeto industrializante de Dom João, conforme expresso no alvará, não se concretizou. Que características desse período explicam esse fato? Bom, pessoal, essa é muito difícil. Mas antes de vocês fazerem, bota as opções para eles. Eu quero contextualizar. Dona Maria Louca, a mãe dele, tinha feito um decreto proibindo manufaturas no Brasil. Não podia produzir nada. Para ajudar a Inglaterra. Isso foi em 1785. Quando Dom João chegou, em 1808, ele revogou essa proibição. Qual era a ideia dele? Industrializar o Brasil. A pergunta é por que não deu certo. Amigos, se vocês acertarem essa é melhor, tá bom? É mais difícil. Mesmo que você ache fácil, é mais errada essa, entendeu? Galera erra muito. Posso ler as opções? Hã? Posso ler as opções? Não, deixa eles se virarem sozinhos. Que Tá quando bom. lê, acaba induzindo. Me diz Tá. quantos tem de cada projeto aí. A gente fechou naquela hora em 14 do Enem, 7 para o UERJ e 5 para militar. Ah, mas depois eles votaram mais, amigo. Então, com essa galera que botou, mas faltou muita gente aqui no chat, hein, galera? Tem uma galera entrando agora. Coloca aqui no chat se vocês são do pré-ENEM, do pré-militar ou do pré-UERJ. Qual o gabarito de vocês, pessoal, no chat? Vamos lá, querida. Letra A. Por que não deu certo a industrialização? Pode ir, amiga. Letra A.
A ocupação de Portugal pelas tropas francesas e o fechamento das manufaturas portuguesas. Isso não tem nada a ver. A pergunta é no Brasil. Isso aí já passou. Eles já vieram para cá. Vá lá. B. B. A dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre as suas redes de comércio. É isso, pessoal. Esse é o gabarito. Não abriu os portos? Não houve abertura dos portos? Então, chegou um monte de coisa da Inglaterra aqui. Um monte de coisa sem importância, entendeu? Não tinha como concorrer com a Inglaterra, até porque ele abriu os portos. Entenderam? A ideia foi boa, mas de boa ideia o inferno está cheio, né? Infelizmente, já estava tomado de coisas inglesas aqui e a Inglaterra era muito mais forte na sua produção maquinofatureira. Beleza? Vai, mas vamos continuar, tá bom. Letra C. C. A desconfiança da burguesia industrial colonial diante da chegada da família real portuguesa. Não, a nossa elite apoiou Dom Pedro. Próximo. Tem mais uma? O confronto entre a França e a Inglaterra e a posição dúbia assumida por Portugal no comércio internacional. Não, não. Portugal optou pela Inglaterra. Pessoal, me diz a verdade. Muda a questão aí para 8. Quem acertou essa mais difícil? No chat, pessoal. Parabéns. Agora uma muito difícil da UF. Uma muito difícil. A transferência da corte portuguesa para o Brasil tem sido objeto de intensos e calorosos debates na historiografia luso-brasileira. Dentre as novidades, tinha que marcar isso, novidades. Dentre as novidades implantadas pela chegada da corte de Dom João estão. Eu vou botar uma outra pergunta minha, enquanto vocês erram essa. Eu quero saber a diferença entre a corte e as cortes. Ó, já tem gente que acertou. Essa aqui é muito difícil. Vamos ajudar? Banco do Brasil, todo mundo sabe o que ele fez, certo? Então, Banco do Brasil, a 2 está certo. Como é que faz esse tipo de questão? A e B pode ser, C pode ser, D e E foram cortadas. Já ficou melhor, não é? Mas está difícil ainda?
Hum, Tô vendo eles brincando aqui, hein, Isabela? Só pode ser A, B ou C, tá bom? Por causa do Banco do Brasil. Isa, faz um suspense para eles. Não mostrei ainda não. Postou? Mostrei agora. Letra C. 1, 2 e 4. Vamos estudar? 4 é a da Polícia Militar. A Polícia Militar do nosso estado nasceu com Dom João, sabia? Pode ver que eles comemoram desde 1808. A polícia ela tem 217 anos. 2008, 200 anos, mais 17, 217 anos. Essa era difícil, né? Mas vamos lá. E a 1, maior controle sobre as terras. Companhia Geral de Comércio do Maranhão e Grão-Pará, isso é na época colonial ainda, entendeu? E Tribunal da Relação, não tem. Tem Rua da Relação. Fala a verdade, não me engana. Quem acertou essa? Virgínia, tu acertou essa? Não. Não, acertei nada. Quem acertou essa? Fala a verdade. Não mente. Mas o bom é para estudar, pessoal. Vamos lá. 9, só faltam 2 para acabar. Ih! Ih! O Tratado de Fontainebleau concorreu para determinar indiretamente a inversão brasileira. Um grande assunto de hoje. Vai acertar de jeito nenhum. Período em que a Corte de Portugal estava no Brasil. Pois, entre outras cláusulas, previa. Eu vou deixar alguém tentar só para ver se acerta. Mas essa aqui eu tenho que explicar. Inversão brasileira. Guarda isso, um dos grandes assuntos de hoje. Alguém sabe o gabarito? Essa aqui é muito difícil. Posso explicar por causa do horário? Pessoal, inversão é inverso, é o contrário. Brasileira. É o período em que o Brasil, de colônia, virou sede. E Portugal, de sede, estava invadida pela França. Inversão brasileira, um grande assunto de hoje, hein? Vocês erram muito isso. Inversão é quando o Brasil virou a sede do governo português. Eu vou explicar daqui a pouco, tem a teoria, eu vou explicar. Mas vamos lá. Lê para mim as opções, Isabela.
Letra A. A extinção da dinastia Bragantina com o desmembramento de Portugal. Meu Deus! Porra, lembrei até daquele time horrível, odeio o Bragantino. Que Bragantino, que a dinastia Bragantina desfeita. Eu, hein? Não tem Dom João? Não tem Pedro I? Não tem nada a ver. Isso é pra te enrolar. Vai, amiga. Letra B. A entrega do comércio externo de Portugal aos exportadores da Inglaterra. Lê a próxima. C. A ocupação das colônias de Portugal por tropas sob o comando do general Junot. Não, nada a ver. D. A entrega do trono de Portugal a Paulina Bonaparte, irmã de Napoleão. Que isso? Socorro. E letra E. O confisco dos bens dos cidadãos portugueses em favor do tesouro francês. Não, volta lá, volta lá. Volta na pergunta. Pergunta é sobre Deixa eu ver aqui. Sobre o Tratado de Fontainebleau. Fontainebleau. Isso. É sobre uma das cláusulas desse tratado. Houve esse confisco? Houve. Mas a corte tinha vindo para o Brasil. Vê para mim, querida, vê para nós. O que deu? Essa é difícil, hein? Letra A. Ah, é que eu mais reclamei. Não acredito. Vou dar uma Como cascuda na minha cabeça. Espera aí. A extinção. Ah, espera aí, pessoal. Vamos lá. Dei mole. Esse tratado de Fontainebleau, ele queria isso. Não aconteceu. Porque se tem Dom João, Dom Pedro I, Dom Pedro II, não conseguiram. Mas a ideia era essa. Extinguir. Olha como foi difícil. Aqui é a Faculdade de Medicina, Carlos Chagas. O Tratado de Fontainebleau concorreu para determinar indiretamente a inversão brasileira, que é quando o Brasil vira a sede do governo português. A gente vai ver daqui a pouco, elevação ao Reino Unido. Período em que a corte de Portugal esteve no Brasil. Pois, olha como tudo é leitura, entre as cláusulas previa. Ah, tá. Eles fogem, porque se eles ficassem lá em Portugal, a França ia matar eles, extinguir eles. Ou seja, eu li rápido, olha como é bom ler devagar. E me enrolei. Na verdade, pessoal, isso era um sonho da França, desse tratado francês, Fontainebleau. Então, para não ser extinta, a dinastia de Bragança veio para cá. Por isso é que ela não foi extinta. Aí vai ter Dom João, Pedro I, Pedro II. Até hoje tem em Petrópolis gente da família real. Muito boa essa, porque as outras estavam muito ruins. Eu estava achando estranho. Entrega do comércio externo de Portugal aos exportadores da Inglaterra. Não é isso. Portugal continuou com a sua economia, estava mal escrito. Ocupação das colônias de Portugal por tropas sob o comando do general francês Junot. Também não. Entrega do trono de Portugal, isso aqui de jeito nenhum. O confisco de bens dos cidadãos portugueses. Esse confisco teve, mas só que a família real tinha fugido para o Brasil. Sabia? Milhares de pessoas. Então só ficaram os pobres lá em Portugal. Os nobres vieram todos para cá. Por isso que essa não poderia. Muito bom. Entendeu que a França queria matar os vascaínos, os bragantinos, e para não morrer,
Eles vieram para cá? Ficou claro agora? Sim, sim, sim. Não, não, não. Valeu. Viu? Nunca é bom ler rápido. Nem eu, nem vocês. Porque eu fui pela lógica. Dom João está vivo, Dom Pedro vai governar, Dom Pedro II. Mas a pergunta é por que houve a inversão? Por que eles vieram para cá e o Brasil virou sede? Isso é muito lindo. Vamos trabalhar mais isso, vai ser bom para todos nós. Última, saideira. Ai, de novo, ó. A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Trouxe também, sobretudo, boa parte do aparato administrativo português, personalidades diversas e funcionários régios, quer dizer, reais. Continuaram embarcando para o Brasil, atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes, após o ano de 1808. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa, Brasil, por terem incentivado o clamor popular por liberdade, enfraquecido o pacto de dominação metropolitana, motivado as revoltas escravas contra a elite colonial, obtido o apoio do grupo constitucionalista português, provocado os movimentos separatistas das províncias. E aí, qual é a opção de vocês? B, B, D de dado, BB. Pessoal, errar errou, a gente está aqui para brincar, para estudar, ser feliz. Tá bom? Isabela, vê aí se eles acertaram. Letra B. Vamos lá? Acertaram. Incentivado o clamor popular. Não, não houve clamor popular pela independência. A independência foi portuguesa, a gente vai ver isso agora. B, enfraquecido o pacto de dominação, que antes estava muito distante, pacto colonial, Portugal lá na Europa. Agora eles vêm para cá, estão com a gente, abrem os portos, entendeu? Então enfraquece a dominação. Revoltas escravas não, isso foi antes. Grupo Constitucionalista Português, eu quero falar com vocês sobre isso. Lá em Portugal, eles eram contra a nossa independência. É a tal da Revolução do Porto, de 1820, que queria recolonizar o Brasil. Então isso está errado. Provocado os movimentos separatistas. Não teve separatismo. Separatismo vai ter só depois do Império, antes do Pedro II, que é a cabanagem, balaiada, sabinada, tá bom? Bom, Isabela, bota o vídeo lá. Enquanto isso, quem só errou uma, quem acertou 10? Quem acertou 10, quem errou uma? Yasmin. Pessoal, menos de 6 está ruim. 6 está regular. 7, 8 tá bom. 9 é muito bom. 10 é sensacional. Devagar, Isabela, devagar. Não soltei, não, só coloquei na tela. Pessoal, 2 minutinhos só. Um pouquinho da questão da escravidão, que sempre é bom
Dom João, ele mantém a escravidão quando chega ao Brasil. E a independência manteve a escravidão. Então, como vocês se enrolam muito nisso, eu achei um videozinho bom de 3 minutos. Depois eu vou trabalhar teoria, tá bom? Pode ir, amiga. Resistência à escravidão e cultura afro-brasileira. Em mais de 3 séculos de escravização, milhões de africanos de diferentes origens desembarcaram em terras brasileiras. Aqui, desde o primeiro século de colonização, foram utilizados como mão de obra nas lavouras de cana-de-açúcar e já no século XIX, nas fazendas de café. Os cativos resistiram de várias maneiras à escravização. Uma das formas de resistência consistia na fuga. Muitos fugitivos estabeleciam-se em quilombos, comunidades que também abrigavam índios, negros libertos e brancos pobres. Com o fim da escravidão, em 1888, muitas famílias continuaram a viver em áreas de quilombos, preservando os costumes e a cultura de seus antepassados. Hoje, a maioria das comunidades remanescentes de quilombos ainda luta para garantir o direito ao título de posse de suas terras. Outra forma de resistência à escravização foi a recriação e preservação no território brasileiro de saberes, crenças religiosas, cantos, danças e ritmos musicais de raiz africana, formando uma nova cultura, a cultura afro-brasileira. Atualmente, várias comunidades e grupos cultivam a memória e as tradições de manifestações como a congada, a folia de reis, o calango e o jongo, entre tantas outras. Assista agora a um vídeo sobre o jongo, essa importante expressão de arte, resistência, tradição e religiosidade que chegou até nós por meio dos africanos de origem banta e se incorporou à cultura brasileira. O Banguê passou carregando negro, tanto trabalhou, tanto apanhou, que o Banguê levou. O Banguê passou carregando negro, tanto trabalhou, tanto apanhou, que o Banguê levou. O Banguê passou carregando negro. O jongo é uma forma de expressão que integra percussão de tambores, dança coletiva e elementos mágico-poéticos. Tem suas raízes nos saberes, ritos e crenças dos povos africanos, sobretudo os de língua banta. Consolidou-se entre os escravos que trabalhavam nas lavouras de café e cana-de-açúcar localizadas no sudeste brasileiro, principalmente no Vale do Rio Paraíba do Sul. Nos tempos da escravidão, a poesia metafórica do jongo permitiu que os praticantes da dança se comunicassem por meio de pontos, cantos, que os capatazes e senhores não conseguiam compreender. Gostaram? Bom, pessoal, agora é um momento mais teórico. Era bom, como hoje é um dia tranquilo, não é véspera de prova, era bom vocês anotarem, tá bom? Eu vou em câmera lenta explicar o que é necessário explicar dessa matéria. Achei que vocês sabem bastante coisa, mas eu quero que vocês vamos bem devagarinho. A vinda da família real e o processo de independência. Primeira coisa,
Vamos botar a datinha, quem estiver anotando? Pode ser até no chat também. 1806. Napoleão decreta o bloqueio continental. E aí eu vou explicar em câmera lenta. William, Organizado. Oi. pediram para você não esquecer de falar depois sobre a diferença de corte e cortes. Ah, eu quero que vocês acertem isso. É uma pegadinha. Corte, corte. Corte é a família real. Eu quero saber o que quer dizer cortes. Alguém sabe? São essas coisas que vocês erram. Mas eu vou deixar aqui só o final da aula. Vamos lá. Não, não. Corte também é nobre. Corte é a família real. As cortes é o quê? É difícil, pessoal. Se fosse fácil, eu não perguntava. Vamos organizar aqui, depois a gente brinca. Vamos lá? Pessoal, 1806. Napoleão decreta o bloqueio continental. Napoleão e a Revolução Francesa tinham muitos inimigos. Um deles era a Inglaterra. Prússia, Áustria, Rússia. Napoleão já tinha vencido 5 vezes os adversários. Todo mundo contra ele venceu 5 vezes. Mas ele sabia que não podia lutar para sempre. Aí ele inventou um jeito de deixar a Inglaterra sem dinheiro. Bloqueio continental. Ele proibiu os países da Europa de comprarem da Inglaterra. A ideia era deixar a Inglaterra sem dinheiro, para a Inglaterra não fazer guerra contra a França. Muito inteligente, né? Napoleão. Só que deu ruim. Portugal descumpriu o bloqueio, furou o olho da França. Já falei, 1806. Portugal descumpriu o bloqueio. A Rússia descumpriu o bloqueio. No Canal da Mancha, muita gente fazia contrabando. Então, a nossa aula começa com a Revolução Francesa, com Napoleão proibindo a Europa de comprar da Inglaterra. O que Portugal tem a ver com isso? Portugal tem a ver com isso porque Portugal não respeitou a França, não respeitou o bloqueio. Pessoal, Portugal era puxa-saco da Inglaterra, sempre foi. Nosso ouro foi para a Inglaterra, lembra? Então, mesmo com a Revolução Francesa, Portugal ficou do lado da Inglaterra. Beleza? Napoleão vai ficar muito louco da vida. Segunda data, para quem está anotando, 1807. Agora eu vou explicar na ordem certinha. As questões foram embaralhadas, tá bom? Agora eu vou organizar a tua cabeça. Vamos lá? Em 1807, aconteceu um negócio muito importante, que na época era chamada de Convenção Secreta. Só entre Inglaterra e Portugal. Foi uma reunião onde Portugal pediu apoio da Inglaterra para fugir para o Brasil. Em troca, quando chegasse no Brasil, daria vantagens para a Inglaterra. Guarda isso. Convenção secreta. Então, primeiro, Portugal descumpre o bloqueio continental, 1806. A França diz que vai invadir Portugal. Antes da invasão, em 1807, acontece essa convenção secreta. Hoje não é mais secreta, senão você não estava tendo aula. Mas na época, era entre Portugal e Inglaterra. O que ela queria? Ela dizia o seguinte, que a Inglaterra protegeria a fuga, o embarque, a vinda da família real para o Brasil
E se a família real chegasse segurança no Brasil, em troca, aqui no Brasil, daria, e deu, como vocês sabem, vantagens econômicas para a Inglaterra. Por exemplo, a abertura dos portos. Mas vamos devagar. Em 1808, a família real junta tudo que tinha, dinheiro, joias, e foge para o Brasil. Foge por quê? Porque sabia que a Inglaterra ia proteger. Porque a Inglaterra vai ganhar vantagens aqui no Brasil, que eu vou ver daqui a pouco, e também os navios portugueses, as fragatas, não cairiam nas mãos da França. Quando tem a fuga, 1808, eles fogem mesmo. Dona Maria Louca, ela até diz, não corram, vão pensar que estamos fugindo. Mas eles fugiram mesmo. Amigos, já que vocês estão querendo estudar, essa ideia da família real vir para cá já existia há muito tempo, sabia? Mas nunca foi usada. Mas com a eminência da invasão francesa, os nobres fugiram, a elite fugiu e deixou o povo lá. Eles abandonaram o país, pessoal, foi uma vergonha. Então, vamos lá. 1806, bloqueio continental, Portugal descumpre. Sabendo que vai ser invadido, 1807, Portugal faz um acordo com a Inglaterra, convenção secreta, de vir para cá e dar vantagens para a Inglaterra. Em 1808, um pouco antes da invasão, alguns dias antes, a família real vem para cá, traz todo o dinheiro, milhares de nobres, e abandona o povo lá. E a França vai invadir Portugal. Ou seja, Portugal, de país livre, vai virar um país eco, dominado. Um Vasquinho na segunda divisão. Ok? Aí a família real vem para cá. Primeiro eles passam na Bahia, vocês às vezes esquecem isso, e depois eles vêm para o Rio. O Rio era a capital do Brasil, desde a época da mineração. Eu sei que você não lembra, mas eu estou aqui para te ajudar. Em 1753, Salvador deixou de ser capital, e o Rio, que era o porto, virou capital. Então eles vêm para cá. A primeira coisa que eles fazem de importante, depois de desembarcar, ir ao banheiro, tomar um banho, curtir a praia, foi fazer a abertura dos portos às nações amigas. Isso é uma coisa fácil, a aula hoje é fácil. Mas a abertura dos portos, ela significa o quê? O fim do pacto colonial. Sim, o Brasil deixa de ser colônia economicamente. Já é a independência? Não. A independência é só em 22. Mas já é uma independência econômica. Aluno, você que veio à aula, uma aula simples, que eu quero te ajudar, onde é que as pessoas erram? Que as pessoas não entendem. Acabou o pacto colonial em 1808. Pacto colonial é de 1500 a 1808. Não é na independência como vocês acham. É em 1808, com a abertura dos portos. William, já é a independência? Não. É um primeiro passo. Bom, a abertura dos portos, ela faz com que a Inglaterra seja beneficiada. Por quê? Vamos ver se vocês estão entendendo a aula. Por que Portugal abriu os portos? Por causa da Convenção
Escreve aí. Quem protegeu a família real? A Inglaterra, não é? Então, quem protegeu a vida da família real? A Inglaterra. Em troca dessa proteção, quero ver chat. Em troca dessa proteção, o que a Inglaterra ganhou? A abertura dos portos, vantagem econômica. Isso aí. Muito bom. Vamos mudar de assunto. Agora, 1810. Vocês já ouviram falar nos tratados de 1810? É a quarta coisa. Primeira coisa é 1806, segunda 1807, 1808, agora 1810. Está conseguindo anotar ou está muito rápido? Porque isso é uma aula precisa, entendeu? Se você bobear, você acabou. Bom, 1810 vão ter os tratados de aliança e amizade e comércio e navegação. Vocês na escola aprendem com o nome de tratados de 1810. Isso é uma merda. Porque, na verdade, são dois tratados. Aliança e amizade e comércio e navegação. Por isso é que eu mandei um roteiro de presente, que é de recordação. É aquele roteiro que você não lê, aí chega na prova, tu morre porque não leu. Mas eu estou indo devagarinho, estou te ajudando. O Tratado de 1810 não é um só. Na escola, eles falam como se fosse um só, por quê? Porque tu é chato pra caramba, o professor dá aula correndo. Tu tá na frente dele, presencial, ele fica com medo de você, quer acabar logo a aula, entendeu? Ouça aturar vocês. Então, são dois tratados. Aliança e amizade, comércio e navegação. No Tratado de Aliança e Amizade, o Brasil prometeu acabar com o tráfico negreiro, não acabou. O Brasil deu Santa Catarina para a Inglaterra, o porto é para a Inglaterra explorar livremente. O inglês aqui no Brasil podia ser protestante, e ele não pode ser julgado pela lei inglesa, pela lei portuguesa. Então o inglês aqui faz o que quer. O Tratado de Comércio e Navegação é o único que eu acho que vocês já estudaram, mas não se lembram. Eu vou até digitar aqui. Ó, presta atenção, devagarinho. Os ingleses pagavam 15% de imposto. Os portugueses comerciantes pagavam 16%. E os demais países do mundo pagavam 24%. Ou seja, quem pagava menos imposto no Brasil? O inglês, né? Quer falar, Juliana? Vai falar, Juliana? Então fecha o microfone, querida. Juju, fecha o microfone. Ou então pergunta, tá bom? Então, isso é muito importante. Esse tratado de comércio e navegação, ele deu Professor? aos ingleses mais vantagens do que aos portugueses. Pode falar, Juliana. Não é Isis. No caso, eles são, no caso, a burguesia, né? O quê? No caso, eles são a burguesia. Os burgueses.
Ou eu tô confundindo aqui? Da Inglaterra ou de Portugal? Da Inglaterra. Sim, os de Portugal também. Ah, Amiga, sim. esse número aí acompanha vocês desde criança. A Inglaterra pagava menos, 15%, burguês, comerciante. O português pagava 16%. E os demais países, 24%. Ou seja, eu até brinco na aula, eu falo assim, pô, professor, 1% não é nada. Me dá 1% de 1 milhão. Muita coisa. Então, isso são as vantagens que a Inglaterra ganhou por causa da proteção que deu a Portugal. Eu quero saber quando é que Portugal e Inglaterra fizeram esse acordo. Foi na convenção? Qual é o nome? Que é isso que vocês erram. Convenção, pessoal. Segunda coisa que eu expliquei hoje. Convenção secreta de 1807. Cuidado, isso no Enem pode ser uma questão mais difícil. Bom, vamos devagarinho, tá bom? Próximo assunto importante é 1815. Ó, a gente viu 1806, 7, 8, 10. Agora pulou para 1815. Vocês estão anotando mesmo? Ai, ai, ai. Que isso demora mais a aula, mas fica mais organizado. Bom, em 1815 é que vai acontecer aquele negócio de inversão brasileira. Eu considero o assunto mais importante da aula. Mas vocês são vocês, cada um acha o que quer. Napoleão perdeu, a Revolução Francesa acabou. E aí teve um congresso chamado Congresso de Viena. Nós estamos em 1815, não se enrola, porque essa aula é curtinha. Tem que ter cuidado com as datas. Em 1815, teve um congresso chamado Congresso de Viena, para reorganizar a Europa depois que o Napoleão perdeu. Tá bom? Só que para participar, os reis tinham que estar na Europa. E onde é que estava o rei de Portugal? Pegando onda, surf de peito, jacaré, no Rio de Janeiro, certo? Olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Pô, Rio de Janeiro, cara. Tu é rei. Acabou a Revolução Francesa, eles continuaram aqui, esses nojentos. Então, Portugal não ia participar do Congresso de Viena. Não ia. Aí, Dom João é um gênio. Eu não gosto de Dom Pedro I. E tolero Pedro II, mas o gênio era o Dom João. Esse não presta. Dom João era muito águia. O que ele fez? Ele fez um decreto e transformou o Brasil em reino. Reino Unido de Portugal e Algarves. Algarves é tipo Funchal, Ilha da Madeira, é um lugarzinho desse aí. Bonitinho, mas sem muita importância, na minha opinião. Então o Brasil virou reino. Vocês, alunos, têm muita dificuldade nisso. Hoje eu vou acabar com essa dificuldade. Elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Isso se chama inversão brasileira. Porque Portugal não era um país livre, estava invadido pela França, até Napoleão perder. O Brasil não era colônia, virou reino. Então inverteu, entendeu? Tem flamenguista aí? Botafoguense?
na aula. Imagina se de repente a FIFA anuncia que seu time foi eliminado e o Vasco entrou no lugar. É uma inversão, tu vai ficar maluco, né? Foi um golpe, tipo Eurico Miranda. Cara, eu acho que Dom João VI deve ter sido da família ancestral do Eurico Miranda. Foi um golpe que ele deu. Ele fez um decreto e transformou o Brasil em Reino Unido, de Portugal e Algarves. E ele podia ficar aqui, entendeu? Presta atenção, aluno. Portugal fez isso para participar do Congresso de Viena na Europa. Mas acabou sendo bom para nós, que é o segundo grande passo para a independência do Brasil. Primeiro passo econômico, abertura dos portos. Segundo passo administrativo. Então, alunos, aceita que dói menos. Desde 1815, o Brasil não é mais colônia. Você que é chato, não sai da infância. Daqui a pouco teu irmãozinho vai te zoar em casa. O Brasil não é colônia desde 1815. Porque o Brasil virou Reino Unido. Alguma pergunta sobre esse momento mais difícil da aula? Em câmera lenta assim ficou fácil, né? É porque na escola o pessoal corre muito, entendeu? Aí destrói a aula, fica impossível. Mas vamos continuar. Nós já vimos 1806, 1807, 1808, 1810, 1815. Agora a gente vai ver 1817. Nesse ano vai ter a Revolução Pernambucana. Pernambuco é o bicho. Já teve Guerra dos Mascates, já teve Palmares, já teve expulsão dos holandeses, já teve tudo. A porrada já comeu lá. É a região do Brasil que mais lutou no período colonial imperial. Pernambuco é o bicho. Mas o que aconteceu? Os pernambucanos estavam revoltados com Dom João. Dom João aumentou os impostos, anexou a Guiana, a Cisplatina, como se chama, a Guiana lá em cima. Dom João passou o cerol. Está no roteiro. Mas o que interessa é o seguinte: Dom João aumentou os impostos. E lá em Pernambuco teve uma seca desgraçada, maldita. E eles começaram a passar fome. E aí os pernambucanos, não só Pernambuco, mas a Paraíba, Alagoas, eles se juntaram e fizeram um levante. Esse levante eu vou falar porque ele é melhor que a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que vocês gostam tanto. Porque a mineira e a baiana não chegou nem na porrada, foi traída. Mas essa pernambucana, eles tomaram o poder lá em Recife, foi maneiro. Dom João aqui no Rio, comendo seu franguinho, nervoso, mandou tropas lá para cima, para o Nordeste, para Recife. Mandou um emissário, tipo um carteiro. O carteiro chegou lá, tenho notícias de Dom João, pedindo que vocês desocupem a província. Sabe o que fizeram com o mensageiro? Mataram. Porra, isso aqui é aula de história. Tu queria o quê? Beijinho? Aí o cara não voltou. Dom João ficou louco. Mandou um segundo emissário. O nosso Dom João, Pica das Galáxias, poderoso, exige que vocês ocupem a província. Sabe o que fizeram? Foi maneiro. Mataram. Eles chegaram a governar uns 70 dias, se eu não me engano.
Aí Dom João ficou louco da vida, mandou tropas para lá. E aí eu tenho que contar para vocês. Ele não matou todo mundo, não. Ele mandou cortar os pés e as mãos. Dom João é mau, cara. Os pés e as mãos dos rebeldes. Imagina como os caras ficaram, né? Era Não mais fácil ter morreram. matado. O quê? Era mais fácil ter matado. Mas é Dom João, meu. É a maldade. Dom João é terrível. De qualquer Esse jeito, acho movimento, que todos eles morreram, já que vamos ver se vocês estão entendendo. Fortaleceu Dom João ou enfraqueceu? enfraqueceu Fortaleceu. por conta que a população ficou contra ele, por causa da maldade. Fortaleceu, porque ninguém vai ficar contra ele, entendeu? Aí, vamos para 1820, a aula está acabando, tá? Aí, 1820, vai ter uma paradinha que, para mim, é a verdadeira causa da independência. Devia ser para você também. Na UERJ, a pessoa já sofreu por isso, na múltipla escolha. Mas aqui hoje foi light. Mas vamos lá. Aqui a UERJ é heavy metal, né? A questão é feita para o cara não acertar, aí voltar 100 vezes para ver se ele acerta 50, fica feliz, entendeu? É mortal. Aqui não, aqui é paz e amor. Mas vamos que vamos. Pessoal, lá em Portugal, o pessoal estava revoltado, porque a família real estava no Brasil, lembra? Dom João, Dom Pedro. Todo mundo estava aqui. Leopoldina. Não voltaram. Estavam disputando todo ano o campeonato de surf aqui nessa merda. Não voltavam. Os caras não voltavam. E aí, atenção, a burguesia, vou explicar a corte e as cortes agora. A burguesia de Portugal fez uma revolução para criar uma monarquia constitucional. Tipo na França, pessoal. Ou na Inglaterra. É igualzinho, só que vocês não dão bola. Não sei porque vocês são assim. A Revolução do Porto é uma revolução burguesa em Portugal. Boa para Portugal. Só que ela queria que a família real voltasse. E ela queria recolonizar o Brasil. Então, o que é bom para Portugal não é bom para o Brasil. O que é bom para Portugal não é bom para o Brasil. Entenda bem, a Revolução do Porto é boa para Portugal. Era contra o absolutismo, pela indústria, para eles se libertarem da economia inglesa. Tenta entender isso, aluno. Aula curtinha, pouca coisa hoje para estudar. Essa aula é uma aula simples. Você está tendo a chance de destrinchar assuntos que você estudou muito rápido. Ok? É bom para a discursiva da UERJ, é bom para militar. Para o Enem é bom, mas o Enem está muito longe, entendeu? Mas se você ficar esperto. Então presta atenção. A Inglaterra dominava Portugal. A Revolução do Porto é para acabar com isso. Aí o que vocês, alunos, acham? A mesma coisa que a nossa elite. Para bancar o progresso em Portugal, tinha que recolonizar o Brasil. O Brasil tinha que deixar de ter abertura dos portos e elevação ao Reino Unido. Tá bom, eu entendo. É ruim para nós perder isso. Mas eles não queriam recolonizar o Brasil porque são sacanas. É para financiar a financiar Portugal. Então, Dom João enrolou vocês e todo mundo, vocês ele enrola até hoje, Dom João. Ele volta para Portugal, mas deixa a porra do filho, aquele nojento do Pedro I. E ele fala assim, filho, Pedro, não é o do Mengão, não. Pedro, se o Brasil tiver que se separar, que seja por ti, que é meu filho, e não por nenhum aventureiro. Ou seja, ele vai embora, leva todo o dinheiro do Banco do Brasil, falha o Banco do Brasil, mas deixa o desgraçado do filho.
Aí a nossa elite apoia o Pedro I para não ter recolonização. Isso é muito fácil. Por exemplo, em 1821, anota aí separado, tá bom? Não mistura, não. Então, em 1821, as cortes, quer dizer parlamento, tá bom? A corte é a família real. As cortes é o parlamento. Então, o parlamento português, as cortes portuguesas, queriam a recolonização do Brasil e a volta da corte. Aí Dom João malandro, 71 da porra, voltou e deixou aquele traste aqui. Pedro I. E aí, Dom Pedro fez uma lei, vocês se lembram disso? Cumpra-se. Uma ordem de Portugal só podia ser cumprida no Brasil se o imperador desse autorização. Pedro I. Me apunhar os outros. Que? Pode falar, querida. Alguém tinha Bom. aberto sem querer, mas já fechou já. Tudo bem. Podia ser pior, né? Ha! Podia ser, para de me beijar, para de comer minha comida, fecha a porta do banheiro. Mas vamos ao que interessa, que esse é um momento importante. As cortes portuguesas, a burguesia, o parlamento português, queriam que Dom Pedro voltasse. Dom Pedro vai para a sacada da casa dele e fala: se é para o bem geral, felicidade da nação, diga ao povo que eu fico. Então, meus amigos, queridos alunos, foi tudo armado. A nossa independência não é nossa. A nossa independência é portuguesa, com certeza. Dom João arquitetou a nossa independência para esvaziar a Revolução do Porto. Lá de Portugal ele fez isso. E Dom Pedro aqui, Dom Pedro é um bobão, né? Quem fez a nossa independência foi a Leopoldina. Leopoldina é que botava moral naquele negócio. Eu não vou perder tempo que Dom João estava no Ipiranga, parou para fazer aquelas coisas que vocês já estudaram, que os professores de vocês já falaram isso. Quando ele diz independência ou morte, é porque Portugal ia tentar invadir o Brasil. E aí ele faz a independência, tem guerra em alguns locais, na Bahia, por exemplo. Não foi fácil. Mas a independência do Brasil foi uma forma de esvaziar a Revolução do Porto, de derrotar a burguesia. Você tem que fazer uma conta de matemática. X mais Y. Elite rural brasileira mais família real igual à independência. Elite rural francesa, elite rural brasileira mais família real portuguesa igual à independência do Brasil. É uma das aulas mais fáceis que tem, pessoal. Outra coisa, o Brasil pagou pela independência. Portugal devia 2 milhões para a Inglaterra. Problema deles, que se matem. E aí uma potência tinha que reconhecer a nossa independência. O primeiro país a reconhecer a nossa independência foi os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não era potência, entendeu? Ainda não era. Só depois da Guerra de Secessão. Deixa de ser chato. Então tinha que ser uma potência. Então a Inglaterra topou. Desde que Portugal pagasse a dívida de 2 milhões. Olha que maneira. O Brasil pagaria 2 milhões de libras para Portugal, pela independência. Exatamente o que Portugal devia para a Inglaterra. Mas o Brasil não tinha dinheiro, certo? Então a Inglaterra emprestou. O Brasil já nasceu devendo essa merda. 2 milhões de libras. O Brasil pagou 2 para Portugal,
ficou devendo 2 para a Inglaterra. Então, a nossa independência é uma farsa. Ela não tem nada a ver com a geração baiana, a Revolução Pernambucana. Nossa independência é uma vergonha. A da América dos Estados Unidos é melhor, a da América da Argentina. A nossa foram os portugueses que fizeram. Eu sei que é difícil para você, mas por isso que eu botei essa aula hoje, que é para você abrir sua mente. São 8h47. Tem tempo de alguém perguntar, mas eu fui cifrado. Ó. Vamos lá? 1806, coloquei Continental. 1807, Convenção Secreta. 1808, Abertura dos Portos. 1810, Tratado de 1810. 1815, elevação ao Reino Unido. 1817, Revolução Pernambucana. 1820, Revolução do Porto lá em Portugal. Família Real volta, Dom João fica. 1821, cumpra-se dia do fico. 22, independência ou morte. Ô, Virgínia, Oi? não abre grupo de pré-ENEM para comentário, não. Só o da Nacional, tá bom? Tá ok, pode deixar. Vai atrapalhar os alunos que não têm essa aula. Você que vem é bem-vindo. Toda segunda e quarta vai ter aula. A Virgínia vai passar a divulgar para vocês. Ô, Isabela, sem botar na tela, você conseguiria dizer para mim? Quarta-feira eu sei, é em inglês. Isso, quarta é Segunda-feira. inglês. Aí na sexta tem aula de matemática também, excepcionalmente Sexta essa vai ter semana. matemática, porque vai ter uma prova do Colégio Naval domingo. Então, quem tiver com saudade, sexta-feira tem aula. Semana que vem é português e Matemática química, com quem? matemática com o Reinaldo. Alguns alunos já conhecem, outros não. É, Para militar, para mim, conhece. Vai lá, segunda-feira que vem, e segunda. é português e Com química quem? na quarta, Português com quem? Com quem? com Pati. Todo mundo conhece a parte. E Uhum. quarta-feira, química com Rafael. Então, tem uma programação de aula para vocês. Vocês só precisam lá no Grupo Nacional dizer o que vocês acharam, entendeu? Quem é convidado é só ficar esperto. O objetivo é não deixar. No pré-ENEM, eles têm aula presencial terça e quinta. A utopia é fazer ele estudar segunda ou quarta. Que aí ele estudaria segunda, terça, quarta e quinta. Mas isso é utopia, tá bom? É uma utopia. No pré-militar, eles têm prova, tem que estudar mesmo. Setembro tem essa. E para o ERJ tem o pessoal que faz discursiva de história, entendeu? A gente só não vai divulgar muito, entendeu? A gente não vai divulgar muito a aula, tá bom? Agora, Virgínia, você pode fazer o seguinte: você pode, a Isabela da na UERJ, você pode dar um material com gabarito para eles. Tá, perfeito. Mas aí você avisa, quarta-feira teremos inglês, só isso. Tá, combinado. Você pisca e para de piscar. Porque essa turma aí, eles vão avisar os amigos. Então, é toda segunda a quarta. A única diferença é que essa semana tem uma sexta. Mas a matemática é para todo mundo. Né? Então, por exemplo, o aluno vai fazer exame de qualificação da UERJ, que é matemática, ele vai lá. Ele é da específica de matemática, de engenharia. Ele vai, entendeu? Isso é um serviço que a gente está fazendo, retribuindo que militar e UERJ ficaram pagos um tempo e o Enem Online ficou suspenso um tempo. Então,
uma compensaçãozinha, mas de alto nível. Vai ser legal, entendeu? É uma aula de vários projetos. E não tem nem como a porrada comer, que vocês estão online, então não tem nem como brigar o Erasmo com o Enem comenta. Briga, deixa lá para esses malucos lá de Israel. Israel. Eu tô triste demais. Israel, Irã, Ucrânia e Rússia. Sabe, para um cara que é professor de história, eu já até esqueci que caiu o Oriente Médio na UERJ. É muita tristeza, pessoal. Muita tristeza. Netanyahu envergonha os judeus. Trump envergonha os americanos. E o ser humano envergonha a Deus. Essa é a minha opinião. Tá bom? Pessoal, acho que acabou, né? Goodbye, bye, bye. Para militar, comenta lá no para militar. Para o ERJ, o oficial está aberto, tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Bom descanso. Virgínia, tá me escravizando, hein? Tu tá virando a Jéssica, hein? Pode deixar. Tá virando a Jéssica, hein? Jéssica 2. E tá explorando a Isabela também, né, Isabela? Tá não. Que Tô isso? nada, né, Isabela? Tô nada. Tá não. Tá pegando as tuas aulas para Enem online. Ah, faz parte. Quanto mais aluno, melhor. Nós somos amigas, somos Mas bateu parceiras. quanto?